Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos aqui nos nossos devocionais diários dessa semana. Estamos aqui falando sobre o que não pode faltar na vida cristã. É claro que eu já tenho dito isso todos os dias, mas ah, não quero, com esses tópicos que a gente está abordando diariamente, dizer que foi tudo já encontrado. Não, e não foi. Você talvez tenha as suas próprias e pode tirar uma dessas e pôr outras como mais importantes. E não são nem necessariamente as mais importantes, mas é a base para as nossas discussões nessa semana. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que não pode faltar na vida cristã, que é oração. E nosso texto encontra-se lá em Mateus capítulo 6, dos versos de 5 a 8, e nós vamos ver juntos aqui. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. É, você já teve, já foi libertado de algum pecado, né, de alguma situação constrangedora, que você tinha como hábito? Eu já fui, e certamente você também, né? Mas eu fui liberto, por exemplo, da bebida, né? Eu tinha um encontro com o bar todos os dias, assim que eu conhecia Jesus. Antes de conhecê-lo, todos os dias eu estava lá batendo o cartão, né? Final do expediente, todos os funcionários da empresa iam para um certo bar e lá ficávamos durante algum tempo bebendo. Quando eu conheci a Jesus, então, aquilo foi tirado como se fosse com a mão, né? E eu não precisava mais daquilo para me achar dentro da proposta do trabalho dos amigos, né? Isso foi libertador e revelador para mim. Também fui liberto da gritaria. Ai, que gritaria, pastor? É que em casa a gente tinha esse hábito de querer ganhar no grito. É, e Deus deu discernimento no momento do casamento. Não foi logo no momento, logo depois que a gente conheceu a Cristo, eu e Gisele, mas foi depois de algum tempo. Os filhos já estavam um pouquinho maiores, então Deus tocou nesse assunto e fizemos um acordo na família e Deus nos libertou, não somente a mim, mas também Gisele e os filhos. Também tem outra coisa que Deus tem trabalhado muito, né? Finalzinho do farol amarelo, né? Você que é motorista talvez também tenha um hábito escravizador de pecado aí, né? Pegar o finalzinho do farol amarelo, né? Passando por cima da faixa de pedestres. E eu gostaria de dizer que já fui totalmente liberto, mas não fui não, viu? Impressionante. Eu melhorei muito, mas ainda estou sendo liberto, estou trabalhando na minha vida, porque algumas vezes, não, graças a Deus tem sido poucas as vezes, mas algumas vezes o meu homem interior, né, essa situação volta no automático e eu passei um pedacinho, farol amarelo, tá? No finalzinho dele eu estou passando. Nunca fui multado por isso, então não é algo assim tão flagrante, né? Olha eu amenizando o pecado aqui. Mas hábitos que me libertou. A pergunta é o que é que
que nós precisamos trazer como hábito natural para a nossa vida, porque é mais fácil tirar às vezes, né, do que colocar. A Bíblia fala, Jesus falando sobre demônio, né? Lógico que é uma situação totalmente diferente dessa que a gente falou, e ele fala o seguinte: se a pessoa é libertada do demônio e não vê nada em seguida, né? Se o Espírito Santo não é trazido como o seu escudo libertador, o demônio volta e volta acompanhado, né? Então, é fácil fácil entre aspas, né? Mas é mais fácil a gente ter libertação de algumas das nossas práticas pecaminosas do que a gente começar a introduzir novos hábitos. E o texto de Jesus aqui, ele vai trazer o hábito realmente necessário, que não pode faltar: oração, né? Então Jesus está falando para os seus discípulos para se assimilassem esse segredo, e ele começa a falar então sobre o que é oração e como orar, como encarar a oração. No verso 5 ele vai falar: quando orardes. Oração não é obrigação, mas necessidade. Quando orardes, a oração não é um calendário fixo, obrigatório, todos os dias naquela hora, na segunda, na terça não, a oração é só de quarta, né? A gente tem culto de oração também na nossa igreja, e infelizmente eu não tenho a igreja cheia na quarta-feira. A sua gente, né? Quarta-feira de oração. Eu só ouvi uma vez um rapaz me falando, um pastor do interior aqui de São Paulo, e ele falou que o culto de oração dele era mais cheio que o domingo. Eu falei: nossa, rapaz, que coisa fantástica. Me explica. Ele falou: não, a gente faz, o pessoal mora no interior, né? Aqui, sei lá, uma hora e pouco de São Paulo, por uma dessas rodovias, eu nem lembro exatamente qual. E eles trabalham em São Paulo. Então, quando chegam à noite, os filhos passaram o dia inteiro em casa sozinhos, né? Ou com empregados. E eles chegam à noite, então a igreja faz uma sopa. E eles vão lá, jantam lá, participam do culto e vão embora depois. Eu acredito que no primeiro momento o grande objetivo talvez fosse a sopa, né? Mas certamente não permaneceu sendo só a sopa, né? É muito legal, eu gostei, né? Mas a gente tentou fazer aqui, não deu certo. Então, a ideia aqui é que nós entendamos essa questão, que a oração é um fruto da necessidade do coração. Eu preciso falar com Deus. E quando você está com problemas, a coisa é mais simples. Quando você está com a vida um pouco mais tranquila, parece que você se sente menos necessidade. E a verdade precisa ser um hábito natural, normal, de orar. A obrigação torna a oração automática e repetitiva, né? A necessidade torna a oração carismática, perto de Deus. Aquela conversa tão pessoal, onde Deus está incluído e você vai falar com Deus. Então Jesus não obriga ninguém a orar, né? Não é obrigação, necessidade. Segunda coisa que o texto vai então revelar para nós aqui é que a oração não é posição, mas disponibilidade. Não é, tem que ser ali naquela condição, na igreja, no ambiente da sala. Não, né? Ele fala que orar em pé nas sinagogas, para muitos, era oração, era sinônimo de posição. Então vai até lá à frente, até igrejas até que algumas pessoas acham que tem que ser assim, né? Então aquela oração grande, às vezes bonita até, mas é ali o único lugar talvez que ela, que ela vai orar. Não é sinônimo de posição, de pé, sentado, ajoelhado. Tem gente que fala para mim: pastor, eu olho em casa, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, de joelho. Mas não é uma regra, não é uma posição. A sua oração não vai ser mais ouvida nessa condição ou menos ouvida. A oração precisa ser um hábito normal e natural onde você for. O texto vai dizer aqui no verso 6, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Onde você estiver, onde for mais fácil, onde você tiver a condição de fazer sozinho, né? Mas se tiver um caos e não tiver
Outra maneira, você vai orar, é você e Deus, ele vai te ouvir. Né? Jesus, ele diz que não é uma posição exterior, mas uma disposição interior. A oração não está presa a nenhuma forma coreográfica, mas caracteriza a anatomia da alma e não do físico, do homem, da mulher de Deus. Né? Em terceiro lugar, ele vai dizer assim: e orando não useis de vãs repetições. Oração não é repetição, mas objetividade. Não é aquela oração, né, de miss, né? Então, eu estou procurando, eu acho que precisamos encontrar uma sei lá, uma resposta para tal coisa, né? E ela fala, e as pessoas aplaudem quando termina, né? E todas as vezes que ela for falar, ela vai dizer a mesma coisa, né? É claro que há orações que você vai fazer e que é a mesma por muito tempo, até que Deus te dê paz sobre aquilo que você está pedindo, ou até que a resposta chegue. Né? Às vezes você vai parar de orar e nem percebe, porque Deus te deu paz sobre aquilo que você estava pedindo, então não há necessidade mais de continuar orando. Por quê? Porque os gentios faziam assim, né? Faziam aquelas orações repetitivas que não fazem, né? Tem gente que recita a oração do Pai Nosso cada vez que vai orar. Não é isso, né? É uma conversa pessoal com Deus através da oração. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que fala bastante, então Deus vai ouvir mais. Não necessariamente. Né? Ah, às vezes você vai precisar falar mesmo, porque o coração está cheio de problemas, de dificuldades, há um choro da alma grande e você vai precisar orar e não tem nenhum problema de orar. Percebe que uma coisa, ela não é uma receita de bolo, né? Se para alguns a posição é importante, para outros a forma é importante. Cai numa repetição sem fim. Então, ore, ore. Repetição na oração é presunção. E quarto e último lugar, a oração, o texto diz aqui no verso 8, não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o nosso Pai, sabe de que tem necessidade antes que lhe peça. A oração não é imposição, mas confiança. Né? Então eu não vou pôr Deus na parede, não vou orar obrigando, o Senhor me deve, Deus não te deve nada, não me deve nada. Eu nem sei qual é a vontade de Deus. Às vezes eu tenho pedidos na minha vida, já tive, né, na verdade, que eu pedi muito tempo e Deus nunca respondeu e nunca me deu de verdade aquilo. E depois de alguns anos eu fiquei pensando, rapaz, se Deus me desse eu estava frito. Então, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Nós já falamos sobre isso, a nossa nem sempre é boa. Nem sempre a gente entende o todo e, na verdade, o que precisamos. Às vezes Deus está colocando a gente numa situação que é para fomentar o hábito da oração, só isso. Né? A situação que você está vivendo não vai mudar. Né? Você está orando pela mudança dessa situação, dessa pandemia. Eu estou orando mais, eu acho que todos os cristãos do mundo estão orando. Né? Mas parece que Deus não está ouvindo. Né? Mas está. E no tempo certo, Ele vai nos libertar. Ah, mas Deus tá aqui dando uma surra no mundo para que o mundo entenda. Talvez. Né? Talvez. Mas Deus está mostrando para o cristão o quanto ele é verdadeiro e o quanto ele realmente é importante nas nossas vidas. Orar não é querer mudar a vontade de Deus, mas submeter a Ele a nós. É preciso confiar que Deus sabe o que está fazendo. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça de Deus te dê um hábito tão perfeito, tão transformador como a oração. E eu oro para que Deus te mostre que o hábito da oração renova a gente todos os dias. Em nome de Jesus. Amém e amém.